Muito bom. Vamos começar então, olha. Na primeira parte, nós vamos trabalhar aqui com regime comum à falência e à recuperação judicial. Nós vamos falar do administrador judicial, falta um Lzinho aqui, tem que né? E do gestor judicial. Na segunda parte, continuamos falando ainda sobre esse regime comum, igual tivemos oportunidade também de iniciar essa fala nas aulas passadas. Nós trabalharemos com outros dois órgãos que vão atuar aí, que podem atuar tanto na falência quanto na recuperação judicial. E nós vamos falar do Comitê de Credores e Assembleia Geral. Então, primeira parte, falaremos sobre administrador judicial e gestor judicial. Já na segunda parte, Comitê de Credores e Assembleia Geral. Mas antes disso, convido aqui e chamo atenção para uma questão. Veja aqui comigo, por favor. Né? Nós tivemos a oportunidade nas nossas primeiras aulas, vamos aqui pela legislação que vai ser bem rápido. Nós tivemos a oportunidade de verificar que a lei de falência e recuperação judicial aplica-se única e exclusivamente ao empresário e à sociedade empresária. Não, mesmo sendo uma atividade empresária, né, ou que seja uma sociedade empresária, não vai aplicar à empresa pública, à sociedade de economia mista, essa lei exclui, né? Principalmente aqui, né? Empresa pública não, mas sociedade de economia mista, mesmo sendo uma atividade empresária. Uma instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, seguradora, capitalização e outras. Então, aqui o artigo 2º nós temos uma exclusão. O artigo 3º nós vimos que o local em que deve ser ajuizada uma ação de falência, local em que deve ser ajuizada uma recuperação judicial a pedido do devedor ou homologada uma recuperação extrajudicial é o principal estabelecimento do devedor. Lembrando que o principal estabelecimento é o local em que realiza o maior volume de negócios. Tá? E também ou a filial de empresa que tenha sede fora. O local da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Depois nós continuamos aí e trabalhamos com as disposições comuns de recuperação judicial de falência. Vimos que não são exigíveis na falência as obrigações a título gratuito, as despesas que os credores fizeram para concorrer na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais. E trabalhamos com o artigo 6º, principalmente vendo pelo viés da recuperação judicial. Há uma suspensão do curso da prescrição das ações e execuções contra o devedor. Uma suspensão das execuções ajuizadas. Vamos suspender todas as execuções na recuperação, exceto, lembre-se bem, artigo 7b, as execuções fiscais. Né? Então, suspende todas as execuções, exceto as fiscais. Processos que sejam, né, provenientes, artigo 3º e artigo 4º, do artigo 49, ó, parágrafo 3º, parágrafo 4º, perdão, parágrafo 3º, parágrafo 4º, do artigo 49. Processos provenientes, processos decorrentes. Deixa eu pegar aqui. Processos provenientes, então, de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cláusula promitente vendedor, de cláusula de incomunicabilidade e retratabilidade, assim como as quantias, né, de adiantamento de contrato de câmbio, parágrafo 3º, parágrafo 4º, também tem o seu curso normal, não se suspendem com a recuperação judicial. E ainda fica proibido qualquer forma de arresto, penhora, sequestro e busca e apreensão. Pelo prazo, a suspensão da prescrição, a suspensão das ações executadas, exceto trabalhista, exceto alienação fiduciária, arrendamento mercantil, quantias fornecidas no contrato de adiantamento de câmbio, né, terão um prosseguimento, ficarão suspensas,
pelo prazo de 180 dias, podendo ainda ser prorrogado uma única vez, desde que não tenha nenhuma culpa do devedor por mais 180 dias. Então, regra geral, nós temos aí essas questões que são importantes, né? Proibição de constrição, suspensão das execuções, suspensão do curso da prescrição, prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado. Nós trabalhamos as aulas passadas e vimos também, né, que as ações que têm ainda, as ações que demandam quantia ilíquida, ou seja, ainda nós não temos a pessoa como sendo efetivamente um credor, elas vão continuar, elas terão um prosseguimento no juízo em que elas foram ajuizadas. Não vai para o juízo da recuperação judicial. Não vai porque ainda não é credor. Da mesma forma, as ações de natureza trabalhista, por ser específica, inclusive as impugnações, vão ficar naquela justiça especializada até que se tenha a apuração do respectivo crédito, até que se torne credor, né? Tanto nas questões ilíquidas quanto nas questões trabalhistas, o juízo competente, e aqui é o juízo não o juízo da recuperação judicial, o juízo trabalhista ou da quantia ilíquida, né? Por exemplo, o juízo civil em uma quantia ilíquida ou trabalhista, esse juízo pode pedir uma reserva, pode solicitar uma reserva do valor que entende que aquela pessoa vai receber quando transformar-se em credor e quando terminar as questões relativas à esfera trabalhista. Muito bem. E aí, então, nós tivemos a oportunidade de encerrar essa primeira parte, né, nas disposições comuns. Dando continuidade às disposições comuns, nós teremos a oportunidade de verificar que o próximo passo, seguindo a sequência da nossa legislação, seria a verificação e habilitação de créditos, a partir do artigo 7º. Mas antes de verificar os créditos, antes de eventualmente existir habilitações ou impugnações, quer seja na falência, quer seja na recuperação judicial, né, nós teremos que adiantar um pouco. Não quer dizer que nós não vamos ver sim. É a próxima aula nossa, basicamente, né, dentro de uma sequência lógica. Vamos voltar aqui no artigo 7º. Mas para que nós tenhamos uma maior facilidade, entendo que se faz necessário adiantarmos um pouco e ver agora essas questões aqui, ó, o administrador judicial e o comitê de credores. E daqui a pouco teremos a oportunidade de ver o quê? Assembleia Geral de Credores, né, igual dito, administrador e gestor judicial, ponto L, e Assembleia Geral de Credores e Comitê de Credores, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo nosso regime comum, administrador judicial e gestor judicial. Deixa eu ver se você tem algum questionamento. Escutei um barulho, um minuto. Só a Marcela dando bom dia, tudo bem, né? Vamos aí dar continuidade, então. Muito bem, vamos pegar aqui no artigo 21 da nossa lei, portanto, para que nós possamos aqui dar início e verificaremos aqui a questão importante do administrador judicial. E vamos ver essa questão aqui tão importante dessa relação ao administrador judicial. Tanto que aplica-se a recuperação judicial e a falência. Eu vou trabalhar, como dito, nessas nossas primeiras aulas, eu vou dar uma ênfase maior à recuperação judicial.
mas claro que também se aplica à falência, lembrando que são disposições comuns, né? Então vamos só lembrar questões aqui de ordem prática para que nós entendemos, ou para que nós possamos entender qual é a função desse administrador judicial, que sem sombra de dúvidas, na recuperação judicial, ele terá um papel menor do que na falência. E nós vamos falar bem sobre isso. Mas ele também participa. Vamos lá. Olha só. Imagina a seguinte situação. Existe um devedor. Esse devedor, passando por dificuldade econômica, financeira, então ele está passando ali por várias dificuldades econômicas financeiras, né? Ele entende que a sua atividade é uma atividade viável, ele vai até o juízo da recuperação. E lembrando que esse juízo da recuperação é o juízo lá do artigo 3º, onde ele tem o principal estabelecimento. Para que nós tenhamos aqui uma maior facilidade, vamos entender que esse devedor tem uma única atividade, não tem filiais, a sua atividade é desempenhada em Belo Horizonte. Ali, o juízo do principal estabelecimento dele vai ser o juízo, no nosso exemplo, de Belo Horizonte. Então ele vai até esse juízo, artigo 3º, portanto, de Belo Horizonte, e vai pedir a sua recuperação judicial. Pois bem, vai pedir a sua recuperação, então, judicial, porque ele entende que a atividade dele é viável. O juízo vai analisar uma série de requisitos que teremos a oportunidade de ver a seu tempo, se estão todos ok, e estando todos os requisitos ok, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial. Lembrando que um dos requisitos nós já sabemos. Qual requisito é? Esse devedor tem que ser empresário, na acepção individual ou uma sociedade empresária. Ele tem que ser empresário. Mas, mais uma vez, reforço, ele é empresário, está ok. Então, o juízo vai mandar, né? O juiz vai proferir uma decisão e dessa decisão o juízo vai mandar, né, aqui processar a recuperação judicial. Essa decisão do juízo, ela é muito importante, porque como tivemos a oportunidade de ver lá no artigo 6º, ela suspende por 180 dias, as execuções individuais em face do devedor. Lembrando, eu gosto bem de reforçar isso, que em se tratando de recuperação judicial, não suspende, veja, não suspende as execuções fiscais, não suspende quantias que demandarem quantias ilíquidas, processos que têm quantias ilíquidas, não suspende as ações trabalhistas, até que se tenha o trânsito em julgado, apuração do crédito, não suspende alienação fiduciária, não suspende arrendamento mercantil, leasing, não suspende eventuais cobranças de valores referentes a contrato de adiantamento de câmbio, isso tudo está lá no artigo 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º, e não suspende também compra e venda, contrato de compra e venda de promitente, vendedor, comprador e vendedor, que tem a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Então isso não suspende. O resto suspende. Suspende as execuções individuais e o curso da prescrição. Tá? Então o juiz manda suspender por 180 dias, podendo ser também por o mesmo período de 180 dias. Tá? Dessa decisão também, o juiz vai mandar publicar o edital contendo a relação de credores,
O juiz vai mandar publicar o edital que contém a relação de credores. Esse edital será importantíssimo para a nossa próxima aula, quando falarmos sobre verificação da habilitação de crédito e verificação dos créditos. Né? Isso aí vai ser importantíssimo. Mas esse juízo também, quando dá essa decisão, veja, vai nomear o administrador judicial. E aqui chegamos a um ponto importante. Fizemos uma série de revisões do que já tivemos a oportunidade de ver até então, mas com essa decisão, no nosso caso aqui do juízo da recuperação judicial que estava em Belo Horizonte, nasce para nós uma questão importante. Ele nomeia esse administrador judicial. E aí nós temos que entender, voltar aqui para a nossa lei. E a pergunta que se faz é a seguinte: quem é esse administrador judicial? Veja que ele é um auxiliar do juízo, nomeado pelo juízo na decisão que manda processar a recuperação judicial. De imediato, o juízo já vai nomear esse administrador judicial. Não confunda, né? Nós não temos mais a figura do síndico desde 2005. O síndico era no decreto 7661. Agora nós temos a figura desse administrador judicial, pessoa nomeada pelo juízo, pessoa de confiança. E aí a pergunta é: quem é esse administrador judicial? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E a pergunta seguinte é: quais são as funções do administrador judicial? Para que se nomeia o administrador judicial? Né? E é claro que daí decorre uma série de outros questionamentos, tais como remuneração, né? Se ele pode ser destituído ou não, enfim. Mas a primeira pergunta é: quem é? E para que serve esse administrador judicial? Tivemos isso que nós conseguimos verificar com facilidade. Sabe por quê? A primeira questão importante que nós temos que entender é o seguinte: o administrador judicial será qualquer pessoa, qualquer profissional, desde que seja um profissional idôneo. Contra ele não recaiam, portanto, não recaia nenhuma situação que eu desabone. Mas será qualquer pessoa. A lei diz o seguinte, preferencialmente. Está dando só dizendo para o juiz o seguinte: olha, tiver a possibilidade de escolha, preferencialmente escolha, em face do caráter técnico da legislação, um advogado, um economista, um administrador ou um contador. Mas não precisa de ser só essas pessoas não, tá? Pode ser qualquer pessoa da sua confiança. Inclusive, pode ser uma pessoa jurídica especializada. Lembrando, claro, que se for uma pessoa jurídica, tem que ter o nome de um profissional responsável pela condução do processo de falência ou da recuperação judicial. Muito bem. Então, observação que se faz necessária: quem é essa pessoa, o administrador judicial? Não se esqueça disso. Muito comum lhe questionarem se o administrador judicial deve, não deve, preferencialmente advogado, economista ou administrador, mas pode ser qualquer pessoa. O que se exige é que seja um profissional idôneo, tá bom? E aí, né, respondendo essa pergunta, a observação que deve ser feita é que é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O segundo questionamento que foi feito é: qual que é a função? Para que serve
o administrador judicial? Por que que o devedor, na recuperação judicial, o devedor vai ter que remunerar esse administrador judicial? Em se tratando de falência, por que que a massa falida vai ter que remunerar esse profissional? Por quê? Qual que é a função? É só lembrando que massa falida é o conjunto dos bens deixados pelo devedor, né? Mas a pergunta que se faz é, qual que é a função? Por que ele é tão importante? Veja, dentro de um processo de recuperação judicial ou de falência, o juízo, ele não possui, claro, questões relativas, inclusive ao tempo mesmo. Ele não tem capacidade de estar presente como se faz necessário nos vários processos. Presente fisicamente, né? Ir, participar de assembleia, arrecadar os bens, né? Abrir um parênteses aqui, ó. Na falência, em que a função do administrador judicial ela se apresenta com maior profundidade, o administrador judicial trabalha mais. Dá um exemplo aqui na falência. O credor, só para a gente entender, pede a falência do devedor, né? E o que vai ser feito? O juízo vai conceder a falência, né? Vai, por meio de sentença, conceder a falência, decretar a falência do devedor. O devedor, portanto, será afastado, vem o devedor para cá, e ficam os bens do devedor. Quem que vai arrecadar todos esses bens? Quem que vai verificar quais são, quantos são? Quem que vai fazer a avaliação de todos esses bens? Será que o juízo, a pessoa do juízo, dá conta? Não. Por isso que ele vai nomear esse auxiliar. E quem vai fazer tudo isso que eu disse é o administrador judicial, né? Então, já que existem esses vários processos, o juízo vai ter o seu auxiliar. É claro que a tomada de decisão é do juízo. O administrador judicial é um auxiliar. Importante demais lá nas questões relativas à habilitação de crédito. Por isso que eu disse que no início aqui, ó, já apaguei, mas não tem problema. Nós tínhamos aqui, ó, devedor pedindo agora a recuperação judicial, né? O juízo concede a recuperação, concede não, né? Manda processar a recuperação judicial, Entre várias situações, ele manda publicar um edital com a relação dos credores. Né? Publicado esse edital, os credores têm um prazo de 15 dias para habilitar, nós vamos ver isso com calma. Ultrapassado esses 15 dias, o administrador judicial, pelos próximos 45 dias, vai verificar quem são, quantos são os credores e vai fazer, ao final, publicar uma relação, uma segunda relação. Esse primeiro edital é uma primeira relação. O administrador judicial vai publicar uma segunda relação. Após ele fazer toda essa verificação, então é importantíssimo, ele vai verificar quem são os credores e vai, né, relacionar quem são os credores. Aqueles que se sentirem injustiçados pela tomada de decisão do administrador judicial vão perante ao juízo, após a segunda publicação, perante ao juízo, pelo prazo de 10 dias, apresentar as impugnações à relação feita pelo administrador. Então, estou te mostrando uma série de funções do administrador. Essas questões todas nós vamos ver com calma. Então, o administrador judicial é essa pessoa importantíssima e que, sem sombra de dúvidas, a sua atuação na falência é maior. Porque, veja, na falência, ele vai arrecadar os bens, vai avaliar os bens,
tem mais função para poder realizar. Vai fazer o pagamento, vai vender os bens, vai realizar o pagamento aos credores com o produto da venda dos bens. Então, a função dele é maior. Na recuperação judicial é menor. Né? Veja, artigo 22 traz para nós aqui, ó, competência. O que o administrador judicial pode fazer? A que a ele compete esse auxiliar do juízo tão importante? Sob a fiscalização do juiz, claro, e do comitê de credores, se existir. Né? Além de outros deveres que a lei impõe. Na recuperação judicial e na falência, enviar correspondência aos credores, fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores e interessados, dar livros, dar extrato dos livros do devedor, que terão fé de ofício, né, para que alguém possa habilitar ou impugnar crédito. Existe tal crédito no livro. Esses extratos fornecidos têm fé pública. Exigir dos credores ou do devedor ou dos administradores quaisquer informações, elaborar a relação de credores. A segunda relação que eu trabalhei com vocês aqui, nós vamos ver com calma. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18, a pedido do juízo. Requerer o juízo a convocação de assembleia de credores, no caso previsto na lei. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliar no exercício das suas funções. E aqui se faz, eu tenho que abrir um parênteses rapidinho que se faz importante, uma observação. Observação. Esse auxiliar do juízo, o administrador judicial, como visto, ele terá a sua remuneração custeada pelo devedor, em se tratando de recuperação judicial, ou pelo conjunto de bens deixados pelo devedor, que é a massa falida, né? Como se fosse o espólio, mas a massa falida, o conjunto de bens deixados pelo devedor, né? Ele será custeado, então, portanto, a partir da remuneração fixada pelo juízo. Lembrando que tal remuneração não pode ser superior a 5% do valor dos créditos da recuperação judicial, né? Ou 5% dos bens da falência. Quando que a empresa de microempresa e pequeno porte, nós vamos ver que cai para 2%. Mas não pode ser superior a isso. Mas quem vai fixar é o juízo. Tá? Então, beleza. Ele é remunerado para poder fazer. A observação realmente é no seguinte, ó. Toda vez que o administrador judicial precisar contratar um profissional, ele tem que solicitar o juízo. Tem que ter uma prévia autorização judicial. Se não existir essa prévia autorização judicial, ele, administrador, contrata por conta e risco dele. Então, por exemplo, ele quer contratar um advogado. Ele pode? Pode. Se ele pedir autorização para o juízo e o juízo conceder essa autorização, quem vai arcar é o devedor, com os custos com aquele advogado. O devedor ou a massa falida. Por outro lado, se ele não fizer, se ele não solicitar, quem vai arcar com os custos é o próprio administrador judicial. Então, se ele não solicitar, ele vai arcar. Só vai suportar a contratação desses profissionais a massa falida ou o devedor a partir que tem autorização judicial. Tá? Ele vai manifestar nos casos previstos em lei. Estimular sempre que possível a conciliação, mediação e outros métodos alternativos de solução de conflito.
manter endereço eletrônico na internet, com informações, site, né? Com informações atualizadas sobre os processos, recuperação judicial, com a opção de consulta às principais peças do processo, manter endereço eletrônico para o recebimento de pedidos de habilitação e apresentação de divergências. Nós vamos ver isso com calma. Providenciar no prazo máximo de 15 dias respostas aos ofícios solicitações enviadas por outros órgãos. Na recuperação judicial, fiscaliza a atividade do devedor. Requer a falência em caso de descumprimento da obrigação assumida pelo devedor no plano de recuperação. Apresenta ao juiz para juntada nos autos relatório mensal das atividades do devedor. Apresenta relatório sobre execução do plano de recuperação judicial. Fiscaliza o decurso das tratativas e regularidades das negociações. Assegura que o devedor e os credores não adotem expedientes dilatórios inúteis. Assegura que as negociações realizadas entre devedor e credor sejam regidas pelos termos convencionados. Apresenta para juntados os autos e publica no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor. Né? Então, veja, fazendo a leitura rápida, depois eu peço que faça a leitura com calma, é tudo no sentido de um auxiliar do juízo. Agora na falência. Arrecada os bens, avalia os bens, relaciona os processos de representação judicial e representação extrajudicial, contrata avaliadores, preferencialmente oficiais, pratica atos necessários à realização do ativo e pagamento aos credores. Olha, importância maior. Procede à venda de todos os bens da massa falida no prazo de 180 dias contados da juntada do ato de arrecadação. Pratica atos conservatórios, né? Pode perdoar em benefício da massa mediante autorização. Apresenta a massa falida em juízo, contratando, se necessário, representa a massa falida em juízo, se necessário, contratando advogado. Os honorários serão previamente ajustados pelo Comitê de Credores. Requer todas as medidas de diligência. Apresenta ao juiz a juntada até o 10º do mês seguinte, conta demonstrativa da administração, que vai especificar com clareza respeito e despesa. Né? Entrega todos os bens, documentos ao substituto, presta as contas finais, arrecada valores, enfim, nós temos aí uma atuação muito grande desse administrador judicial, que o valor que eu acabei de dizer, né, o valor total não pode exceder a 5% devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou o valor de venda dos bens da falência. Será reservado ainda ao administrador judicial 40% para poder ser pago ao final. Se for microempresa, empresa de pequeno porte, o limite é reduzido para 2%. Tá? Então, esse, de forma geral, é o nosso administrador judicial, que, claro, se descumprir as suas funções, ele será destituído daquelas funções, sem prejuízo de eventual ação que será ajuizado ou poderá ser ajuizado contra esse administrador judicial. Tá? Agora, tão importante quanto o administrador judicial é que nós não podemos confundir, é o gestor judicial. Tá? Nós não podemos confundir. É completamente diferente de administrador judicial. Tá? Nós não podemos confundir gestor judicial com administrador judicial. Esse administrador judicial
Acabamos de ver pessoa de confiança do juízo, de livre nomeação. E o juízo faz ali essa escolha, portanto, né? Esse profissional. A única característica, a única condição que se impõe é que seja um profissional idôneo. E afinal de contas, o que é o gestor judicial? Pois bem, veja, imagina um processo de recuperação judicial. E nesse processo de recuperação judicial, o devedor pede ao juízo a sua recuperação judicial. Imaginemos que o devedor seja uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, não importa. Vamos pegar primeiro aqui o exemplo da pessoa jurídica, que fica fácil de nós verificarmos. Nós sabemos que as pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos e obrigações na ordem civil, na ordem jurídica. Mas para que essa pessoa jurídica possa exercer ou manifestar a sua vontade, externar a sua vontade no ordenamento jurídico, ela precisa de um representante que possui os poderes, né? É a chamada representação especial da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode exercer por si só os atos da vida civil. Ela precisa de uma representação. Assim como o menor precisa também de ser representado, mas o menor de 16 anos é representado por força de lei. A pessoa jurídica tem essa representação especial, né? Essa pessoa que vai representar a pessoa jurídica, que vai assinar os contratos, que vai contratar os empregados, que vai demitir, que faz essa representação, são considerados o quê? Administradores. Os diretores, os gerentes, os sócios, depende da nomenclatura. Lá na nossa lei 6.404, lei de sociedade anônima, são todos considerados administradores. Claro, né? Há ainda, para facilitar esse entendimento, que utiliza-se a expressão que são gestores. Mas não importa, são pessoas que vão fazer a representação daquela pessoa jurídica. Muito bem. Feita essa lembrança aí sobre a existência dessa pessoa que vai representar, vamos voltar aqui. Veja, pode acontecer que veja o que eu estou lhe dizendo, que determinado devedor, agora sim, como exemplo da pessoa jurídica, vai em juízo, né? E em juízo, seja pedida a recuperação judicial, seja processada a recuperação judicial por 180 dias, suspensão. Só que o representante dessa pessoa jurídica, quem era o gestor daquela atividade, o gestor da pessoa jurídica, o gestor do devedor, ele apresenta uma incompatibilidade. Ele apresenta uma incompatibilidade. Por exemplo, a sociedade está em dificuldade econômica e financeira por culpa desse administrador, desse gestor da atividade do devedor, que agiu de forma equivocada. Então, nós temos aqui algumas situações. A primeira delas, se trata de uma pessoa jurídica e se existem outros sócios, né, e esse gestor está causando dificuldade, esse gestor esse administrador será substituído por um gestor judicial, nós temos que entender o seguinte:
Se existem outros sócios, competem aos sócios escolher um novo administrador e pronto, um novo gestor e pronto. Mas se existir uma impossibilidade desses sócios escolherem aí um gestor, aí, né, aí, o que que nós temos? Nós teremos a escolha de um gestor judicial. Gestor judicial esse que será indicado pelos credores, por meio do comitê de credores, que nós vamos ver daqui a pouquinho, essa reunião de credores. O nome desse gestor. O nome desse gestor. Mas, mais uma vez, eu faço observação. Se existem sócios e existe mecanismo de escolha da mudança desse gestor, não precisa de ter gestor judicial. Os próprios sócios vão alterar. Não tem condição. Ótimo. Vai ser implantada a figura do gestor judicial. Quem que vai escolher? Quem que vai indicar? Os credores. Os credores vão indicar aí o nome desse gestor judicial. Mas, mais uma vez, ó, qual que é? Deixa um pouquinho. Esse gestor judicial é diferente do administrador judicial. O administrador judicial vai conduzir o processo de recuperação judicial, auxiliando o juízo ou a falência. O gestor judicial, ele vai entrar aqui, ó, quando for necessário, ele vai ficar à frente da atividade, à frente da pessoa jurídica. Deixa eu fazer. O gestor judicial, então, ele vai ficar à frente da atividade, vai ficar à frente da pessoa jurídica, ele vai representar, então, o devedor. Quando é que ele vai representar esse devedor? Exemplo, quando os sócios não, observação é essa, quando os sócios não puderem ou quando não existirem para os sócios mecanismos de escolha de seu representante. Aí é só mudar, né? Quando não tem jeito, vai para o gestor. Indicado por quem? Indicado pelos credores, né? E esse gestor judicial, então, vai ficar à frente daquela pessoa jurídica. É como se fosse o seguinte, ó. Existia um administrador, sai o administrador, e agora, no local desse administrador, entra, né, a figura do gestor judicial. Gestor judicial. Tá? Mas, mais uma vez, só vai quem que indica? Os credores, o nome desse gestor. Vai ficar à frente do devedor, né, dos negócios do devedor em recuperação judicial. Isso quando não puder ter escolha dos sócios. Tranquilo? Essa é a figura, então, do gestor judicial, que não pode ser confundido, com com o administrador judicial. Ó, em Assembleia Geral, os credores vão escolher o quê? O nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor das suas atividades. Tranquilo? Quando, o artigo 65, quando do afastamento do devedor, nas hipóteses do artigo 64, aqui, ó, durante o procedimento de recuperação, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade, sob fiscalização do comitê, e o administrador judicial, salvo quando um deles, tanto o devedor quanto os administradores, houver sido condenado por sentença penal transitada e julgado por crime cometido na recuperação judicial, ou falências anteriores, crime contra patrimônio, economia popular, ordem econômica, houver veementes indícios de ter cometido crimes, houver agido com dolo, simulação, fraude, houver praticado qualquer uma das seguintes condutas: gastos pessoais manifestamente excessivos,
despesas injustificáveis, descapitalizar injustificado, simular ou omitir créditos, negar a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial e pelos outros membros do comitê, tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Qualquer uma dessas hipóteses, né, vai haver o afastamento. O juiz vai convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor que vai assumir a administração. Isso quando, mais uma vez, reforço, os sócios não puderem escolher a pessoa para ficar na frente. O administrador judicial exercerá as funções de gestão enquanto a Assembleia não deliberar. Na hipótese do gestor indicado pela Assembleia de Credores recusar ou estar impedido, vai. Muito bem. É isso daí. Lembrando que a função desse artigo 64, 65, 66, faça uma leitura por gentileza. Lembrando que esse gestor judicial, claro, quando escolhido o afastamento do devedor ou do administrador, quem vai arcar com a sua remuneração será o devedor. Tranquilo? Então tivemos a oportunidade de ver aí o administrador judicial, o gestor judicial, são pessoas importantes. O administrador vai acontecer em toda a recuperação. O administrador judicial acontece em toda a recuperação judicial. O gestor não. O gestor judicial somente vai acontecer quando do afastamento do devedor ou dos administradores do devedor. Isso se os sócios não puderem escolher outra pessoa para representar. Não podendo escolher quem vai, né, escolher o gestor judicial, né, os credores, portanto, vão escolher. Eles que vão escolher aí em assembleia o nome desse gestor, que será remunerado, sem sombra de dúvidas, que terá aí a sua remuneração custeada. Só reforçando bem essa ideia, para a gente não ter dúvida, acho que a gente não teve dúvida, né? Mas o gestor judicial, ele vai continuar conduzindo a atividade, né? Ele vai continuar conduzindo ali o devedor. É como se, veja, é como se ele estivesse entrando, se for uma sociedade anônima, né, ali, é como se ele estivesse entrando no lugar de um diretor, né? Não pode ser confundido com administrador judicial. Ok? Muito bem.
Vamos falar aqui então, ó, vamos dar continuidade. Ainda regime comum à falência e recuperação, comitê de credores e assembleia geral, tá? Também órgãos que vão acontecer, perdão, no intuito de dar prosseguimento à recuperação judicial e à falência, né? Então vamos lá, ó. Também previstos aqui, ó. Essa ideia de Assembleia Geral, quem já teve oportunidade de realizar lá a aula de sociedade anônima, fica mais fácil, né? Porque nós já sabemos essa ideia de assembleia. Né? E temos aqui o que vem diferente para nós, comitê de credores, tá? A partir do artigo 26 aqui da nossa lei. Só essa ideia. Vamos pegar aqui ao que compete o comitê de credores e fique fácil de identificarmos o que, para que ele existe. Ó, vamos ver aqui. Ó. O comitê de credores terá as seguintes atribuições, artigo 27, além de outras previstas nessa lei. Veja, fiscalizar as atividades, examinar as contas do administrador judicial, zelar pelo bom andamento do processo, comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos, prejuízos e interesses, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores, manifestar nas hipóteses previstas na lei, né? Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Na recuperação judicial, fiscalizar a administração do devedor, do gestor judicial, apresentando relatórios a cada 30 dias, fiscalizar a execução do plano de recuperação, submeter a autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses alienação dos bens do ativo permanente. Então veja, aqui, ó, os membros terão a sua remuneração, não terão, isso é importante. Comitê de credores, os membros não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, né? Então veja, não tem remuneração custeada pela massa falida. E nem deveria, né? Nem deveria. O que é esse comitê de credores? Nós vimos ali de forma geral. Um órgão que vai atuar prioritariamente na recuperação judicial, mas pode atuar na falência também, cuja função precípua, cujo escopo é o quê? Fiscalizar. Não tem cunho decisório, não toma decisões no sentido de agir dentro da falência ou na recuperação judicial, mas vai fiscalizar, vai realizar uma série de relatórios, vai verificar qual é o andamento do devedor, né? Porque veja, só para fazer um parêntese aqui, ó, o que é recuperação judicial da forma mais simples? O devedor pede ao juízo, estando tudo ok, o juízo manda processar a recuperação judicial. Serão ouvidos os credores e os credores vão dar um ok. Se não der ok, transforma em falência, mas de forma bem geral aqui, os credores vão dar um ok. Então, quem decide sobre a recuperação judicial são os credores. Feito isso, a recuperação judicial vai ter um prazo de vigência de 2 anos. Então, se foi aceito pelos credores o plano, a proposta apresentada pelo devedor, né, os credores entenderam que é viável a realização, esses credores podem, né, e não só podem como devem, dependendo do tamanho da recuperação,
né? Se for uma recuperação que envolve vários e vários credores, podem nomear membros de um comitê para representar os interesses desses credores, principalmente para fiscalizar a recuperação judicial, o período de 2 anos de recuperação judicial que vai acontecer. Então, prioritariamente, a esse comitê de credores compete a ele fiscalizar se o plano está sendo realizado, se está cumprida a recuperação judicial, se o administrador judicial está exercendo a sua atividade, se os gestores estão exercendo a atividade de forma escorreita, de forma correta, tudo como vimos aqui, né? Basicamente, de fiscalizar, né? Além disso, né? E esse comitê de credores, melhor dizendo, ele será constituído, claro, por deliberação de qualquer uma das classes dos credores em assembleia. Vai ser feita uma assembleia para nomear esses membros. E a composição é da seguinte forma. Vamos entender? Tem um representante indicado pela classe trabalhista. Um representante indicado pela classe trabalhista com 2 suplentes. Vamos colocar aqui na Lei 11.101 de 2005 e vamos colocar as classes aqui que vai ficar mais fácil. Vamos ver aqui. Artigo 83. Vamos aqui pegar aqui. Só lembrar, eventualmente na falência, não, vamos para a Assembleia Geral que vai ficar melhor e vai ficar mais fácil. É melhor mostrar primeiro aqui 83. Pera aí, gente. Até 83. Tá. Vai ficar mais fácil aqui. Só ver aqui. Não, o prazo de recuperação judicial nós vamos ver é até 2 anos. Né? O juiz vai colocar até 2 anos para recuperação judicial. Tá? Não passa de 2 anos. A recuperação judicial não vai poder passar de 2 anos. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Classes, artigo 83. Só vamos ver classificações dos créditos aqui na falência, mas só para a gente lembrar. Existem uma série de créditos, ó. Créditos derivados da alienação trabalhista, créditos com garantia real, créditos tributários. Esses não fazem parte da recuperação, lembra? Aqui é falência, por isso eu falei que aqui é falência. Crédito tributário não faz parte da recuperação judicial. Né? Créditos quirografários, multas contratuais, uma série de créditos. Nós tivemos a oportunidade de ver que nós vamos ver isso com mais calma na época da falência. Existe uma classificação e as classes aqui, entre elas têm pé de igualdade dentro da mesma classe, mas na lei, no que se refere à falência, existem classes que vão receber, né, prioritariamente a outras classes. Além disso, lá no nosso artigo 41 da lei, traz para nós o seguinte: em se tratando de Assembleia Geral de Credores, reunião de credores, nós temos aqui, ó, classes de credores. Credores da legislação do trabalho e decorrente de acidente de trabalho, garantia real, titulares de créditos quirografados e privilégio especial ou subordinados, né? Titulares de créditos enquadrados como microempresa e empresas de pequeno porte. Então, vai fazer uma Assembleia Geral. Esses credores são, cada um dos tipos dos credores nas classes são divididos para poder votar. Nós vamos ver isso com calma também nessa votação da Assembleia Geral. Eu só estou te mostrando de forma geral as classes como são apresentadas na nossa lei. Mas o que nós estamos trabalhando aqui agora é no artigo 26, para o Comitê de Credores. E a escolha dos membros do Comitê de Credores vai se dar da seguinte forma, ó. O Comitê de Credores, então, será composto por até 3 membros. Um representante indicado pela classe dos credores trabalhistas com 2 suplentes. Não tem credor trabalhista.
Os credores trabalhistas não querem ter o seu representante. Tem problema? Não. Isso quer dizer que o comitê pode funcionar com menos uma das classes, pode funcionar com duas classes, por exemplo. Pode funcionar, por exemplo, aqui, ó, com a classe indicada pelos credores de garantias de direitos reais ou privilégios especiais. Ou apenas um representante indicado pela classe dos credores quirografados com privilégios gerais, ou um representante indicado, a lei complementar 147 de 2014, aqui já me jogando para as cobras, né, gente? Perdão, ó, tem aqui também, depende de cada uma classe, pode ter 4 membros, né? Peço perdão aqui, ó. Falei 3, são 4. Aqui tem esses outros representantes aqui também, ó. Microempresa, empresa de pequeno porte. Acaba que eu sempre esqueço de perdão. Então, aqui, ó, comitê de credores. Pode funcionar aqui com 4 representantes. 4. Um representante trabalhista, um representante de credores com garantias reais, privilégios especiais, um representante de credores quirografados, privilégios gerais, ou um representante indicado para o microempresa pequeno de porte. Pode ter 4 representantes, então, com 2 suplentes. Podem ser 4 representantes com 2 suplentes. Né? Mas nada impede de funcionar com 3, com 2 ou até com um só. Tá? Fica a escolha. Fica sempre essa escolha aí. Portanto, aqui, ó, a falta de indicação de representante por quaisquer uma das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto. Qual que é o número? De 4 aqui. Tá bom? Então, qual que é a função desse comitê de credores? A função é, né, fiscalizar, zelar, comunicar ao juiz. Representa uma comunhão de comunhão de interesse de quem? Dos credores. E o que é importante, olha, são remunerados? Não. Não são remunerados. Não são remunerados por quem? Pelo devedor ou pela. Não são remunerados pelo devedor ou pela massa. Né? Não são remunerados pelo devedor ou pela massa falha. Agora, se os credores quiserem remunerar, aí não tem problema. Mas aí é uma questão interna dos credores. Tá bom? Essa é a função do comitê de credores. De fiscalizar. Esse órgão aí, então, terá aí os seus membros eleitos por cada uma das classes, né? Lembrando que são 4 classes aqui, ó. Pode ser até no máximo 4 membros, né? Com 2 suplentes e que não possuem remuneração, custeada pelo devedor ou pela massa. Beleza? Esse é o nosso comitê de credores. Eleitos os membros, né, em assembleia também. Nós vamos falar melhor sobre isso quando trabalharmos aqui nas questões relativas à assembleia, mais especificamente à eleição. Tá? Outro órgão, e esse daqui, lembre sempre que o comitê de credores pode não existir, né? Pode não existir. Outro órgão importantíssimo, Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores, ela terá uma função especial, ou melhor assim, maior destaque, na verdade. Ou ela vai ter ela vai aparecer, ou a Assembleia Geral de Credores, efetivamente, ela tem um papel primordial, principal, destaque mesmo. Ela é fundamental, ela pode ser fundamental na recuperação judicial. Por que eu estou falando isso? Olha, regra geral, funciona a recuperação judicial assim, ó. O devedor faz o pedido ao juízo, né? O juízo manda processar a recuperação judicial. E serão ouvidos quem? Os credores. Quais as pessoas que serão ouvidas?
os credores. Então, os credores serão ouvidos. E a partir da tomada de decisão é que se implementa a recuperação judicial, que se pode implementar por até 2 anos aí, a recuperação judicial. Tá? Então veja, olha, existe uma tomada na recuperação judicial, uma tomada de decisão, se vai ter ou não a recuperação, de regra geral, dos credores. E esses credores vão atuar aonde? Vão atuar de que forma? Vão manifestar a sua vontade pelo aceite ou não da recuperação judicial. Por meio de quê? Por meio de uma Assembleia Geral de Credores. E aí, quem compõe essa Assembleia Geral de Credores? Todos os credores regularmente habilitados, que fizeram sua habilitação dentro do prazo determinado pela lei. Credores retardatários, por exemplo, não vão poder participar dessa Assembleia. Podem até participar fisicamente, podem ir lá, mas não podem votar. Quais são as atribuições? Ao que compete, então, essa Assembleia Geral de Credores? Essa reunião de credores para tomada de decisão. Motivo é a situação em que os credores devem reunir e votar. A que compete, então? Veja, na recuperação judicial, função principal, função primordial, função precípua, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. O devedor pede ao juízo a recuperação, estando tudo ok, vai ser processada a recuperação judicial. O devedor já pode, não é obrigado, nós vamos falar sobre isso, não é obrigatório, mas o devedor já pode apresentar, junto com a inicial, um plano de recuperação. É claro que da decisão do juízo que manda processar a recuperação judicial também, vai abrir prazo para apresentação do plano, mas não vou ver isso com calma. Mas ele pode apresentar o plano de recuperação judicial. Nesse primeiro momento, só preciso que você entenda o que é o plano de recuperação judicial. Entre aspas, o plano é, de forma bem simples, a proposta realizada pelo devedor para os credores. É isso que é o plano de recuperação. Então, quem vai aprovar, rejeitar ou modificar será, claro, a Assembleia Geral de Credores. A constituição do Comitê de Credores. Acabamos de ver. E a escolha de seus membros. E a substituição. Artigo 26. Comitê de Credores, esse órgão que vai fiscalizar. Tem um representante de cada. Outro representante. Tem 4 representantes. Primeiro, quem que vai determinar se terá ou não comitê de credores? Os próprios credores em assembleia. Depois de terem decidido pela criação do comitê de credores, a quem compete a escolha, a quem compete, ou a quais credores competem a escolha sobre os membros e substituição desse comitê? Os próprios credores em Assembleia Geral de Credores. Tá? Outra situação importante que a gente acaba esquecendo. Uma vez feito o pedido de recuperação judicial, a desistência, então, o devedor, ficou bem confuso. Então, veja, o devedor pede ao juízo a recuperação judicial, o juízo manda processar. Depois que o juízo mandou processar a recuperação judicial, se o devedor quiser
desistir da recuperação judicial, tem que ser ouvido quem? O Comitê de Credores, Assembleia Geral de Credores, Assembleia Geral de Credores. Né? Então, compete à Assembleia Geral de Credores, né, na recuperação judicial, o pedido de desistência do devedor. Analisar esse pedido, se concorda ou não. Né? Antes, claro, da tomada de decisão do juiz, pode existir o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. Quem que escolhe o gestor judicial? Quando do afastamento do devedor? Os credores em assembleia. Quaisquer outras matérias que possam afetar os interesses dos credores, né? Incluído recentemente a alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista na recuperação judicial. Nós vamos ver isso com calma. Na falência, veja, e na recuperação judicial, a atuação da Assembleia Geral de Credores é muito maior, muito mais importante. Né? Na falência, constituição de comitê de credores e a escolha dos membros, a adoção de outras modalidades do ativo, forma alternativa de realização, né, que está lá no artigo 145, e outras matérias de interesse dos credores. Tá? É importante destacar que, claro, para a Assembleia Geral de Credores não há nenhum tipo de remuneração, porque quem são os membros? Não há eleição de membros. Quem vai participar da Assembleia são todos os credores que habilitaram. Tempo correto. São todos os credores que habilitaram em tempo correto. Como é próprio do processo de falência e de recuperação judicial, a convocação da Assembleia Geral de Credores será sempre realizada por meio de edital. E quando tiver a necessidade de convocar pessoalmente cada um dos credores, a própria lei vai nos dizer. Mas isso é uma ressalva. A regra geral é que os credores serão convocados para votar determinada matéria da ordem do dia por meio de edital publicado em Diário Oficial Eletrônico. E veja, tem que ser disponibilizado também no site, no sítio eletrônico do administrador judicial. Lembra que eu te falei? Passei rápido, não reforcei isso bem, mas eu vou reforçar posteriormente. O administrador judicial tem que manter um site para comunicação, para se fazer essas publicações, para dar ciência que não é para poder fazer a publicação é feita no Diário Oficial, falei errado. Para informar que houve a publicação no Diário Oficial Eletrônico, tá? Para disponibilizar local próprio para que se possa realizar, por exemplo, habilitações e apresentações de divergências, nós vamos ver isso com calma. Mas fato é que tem edital para chamar todos os credores. E o credor que não participa da Assembleia? Porque ele não quer ir, para ele tá tudo jóia. A regra é que quem vota é só aqueles que estão presentes, né, lá na Assembleia. O edital vai ter local, data e hora da Assembleia, em primeira convocação e em segunda convocação, não podendo ser realizada com intervalo menor de 5 dias da primeira convocação, segunda-feira. A outra, na próxima segunda, respeitou. Intervalo de 5 dias. A ordem do dia, o que vai ser votado, né? Claro, para que o credor possa identificar. Vou ou não vou? Vou quando é de meu interesse, ou do meu interesse, da minha escolha. E não vou. Local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial submetido à deliberação em assembleia. E aí vem sendo trazido para a gente as regras sobre votação e o mais importante, a aprovação do plano de recuperação judicial, né?
e também outras votações que se darão por meio de classes, tá? Tendo em vista o adiantar da hora, as questões relativas à votação, que se fazem importantes em assembleia, né, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Então, eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo, vai ficar corrido, não é esse o objetivo, né? Foi só para que nós possamos hoje ter uma visão geral e principalmente das competências Assembleia Geral de Credores, Comitê de Credores, artigo 26, né? Gestor judicial, artigo 64, e principalmente o administrador judicial, que está no nosso artigo 21. A nossa próxima aula quer trabalhar um pouco aqui com o mecanismo de eleição dos membros do Comitê de Credores, artigo 27, tá? 26 e 27, e principalmente o mecanismo de aprovação e reprovação do plano de recuperação judicial, que se dá por meio de Assembleia Geral. Vou falar de quórum geral, artigo 42, tá? E quórum especial, que é tão importante, que é o nosso artigo 45 e o 45A. Mas isso demanda uma conversa um pouco mais longa, por isso que vou fazer na próxima aula, tá bom? Deixa eu só encerrar o vídeo e já volto.